SIL, Sindicato de Estivadores e Trabalhadores da Logística de Portugal. Por que hoje está sendo tão combatido o SIL? O que foi que fez os estivadores do SIL para fazer com que um grupo organizado, aqueles dois grupos da sociedade, o 1% que manda em tudo, o segundo grupo dos 4% se unirem para combater o que o SIL defende e o que o SIL mostrou para a sociedade portuguesa? Por que essa luta de classe ficou tão escancarada nas conversas da Ginginha e da Bifana em Labela, Lisboa? Falaremos um pouquinho sobre isso, mas demonstrando que essa voz que vocês escutam andou pelas ribeiras, freguesias, ruelas e avenidas de Lisboa, até nos navios que atracam Rio Tejo esteve em operação acompanhando. Busca pelo respeito ao estivador português. O Sindicato Estivador avança com um acordo de Lisboa para todo o país. O presidente do sindicato diz que o processo de Figueira da Foz em Setúbal está quase concluído. Aproximações com Leixões e Funchal também já começaram. O aviso tinha sido feito logo após a celebração do contrato coletivo de trabalho, CCT, que selou a paz social com o Sindicato Estivadores e Operadores do Porto de Lisboa. Puseram fim a um prolongado ciclo de greves durante o ano de 2016. Aquele que era Sindicato Estivador de Lisboa transformou-se num sindicato nacional, agora Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística, o SIL. E o objetivo então anunciado era estender as condições de trabalho conseguidas em Lisboa a todos os portos portugueses. O presidente do SIL, Antônio Mariano, confirmou que o processo na Figueira da Foz e em Setúbal está praticamente concluído e que já em janeiro inicia o processo para os portos de Leixões e do Funchal. Trata-se de um processo formal que leva o seu tempo e os seus trâmites. Já tivemos a reação à primeira proposta, que foi negativa, mas nós vamos naturalmente responder, explicou Antônio Mariano. A carta em que o SIL avançou com a proposta de celebração de novo contrato coletivo de trabalho, e nela se pode ver que a argumentação assenta no entendimento de que nada justifica o fato de as condições laborais para a prestação de serviço de movimentação, controle e planejamento de carga nos portos portugueses serem tão diferenciados economicamente. No caso dos portos do Douro e Leixões, o SIL argumenta que ainda há portaria publicada em maio de 2017 que encerra a CCT para o Porto de Leixões, consagra uma alínea que refere que não se aplica aos trabalhadores filiados no Sindicato Nacional, alegando que o número de trabalhadores portuários de Leixões filiados no SIL tem vindo a crescer, rondando atualmente 50 trabalhadores. A estrutura sindical defende que importa negociar um novo contrato coletivo de trabalho portuário que se aplique a este universo de trabalhadores. A proposta foi feita em 8 de janeiro e chegou a resposta a 11 de fevereiro. Em cartas iguais assinadas, ora pela GPL, Empresa de Trabalho Portuário do Porto de Leixões, ora pela AOPPDL, Associação de Operadores Portuários do Douro e Leixões. A pretensão do SIL é recusada. Os operadores de argumento estiveram a negociar a CCT em todas as estruturas sindicais e que chegaram a um acordo aos sindicatos estivadores conferente de tráfego dos portos do Douro e Leixões, de que o SIL se opôs ao acordo então celebrado. Devemos deixar claro que reputamos absolutamente indesejável qualquer eventual diferença de regimes reguladores da regulação de trabalho, lamentando profundamente que a oposição do sindicato tenha levado à invisibilidade de um mesmo regime para todos os trabalhadores, acusam os operadores. E na resposta direta à proposta do SIL, sublinharam que não tem responsabilidade de acordar qualquer regime diferente do que foi negociado e dizem que apenas podem oferecer como contraproposta a disponibilidade para aceitar a nova adesão ao CCT já em vigor nos portos de Douro e de Leixões. Também a Associação Comercial e Industrial da Funchal, a ACIF, que representa as duas empresas que exercem atividade regional no setor portuário, recusou a generalidade das formulações constantes na proposta do SIL, alegando que já está em convenção coletiva em vigor. Os estivadores vão continuar a lutar pelas mesmas condições de trabalho para todos os estivadores e diz que está a preparar as
respostas para essas situações em concreto. Segundo o presidente do sindicato, a estrutura tem vindo a alargar cada vez mais a sua base de apoio e atualmente tem cerca de 500 associados em todo o país. Acerca de um acordo de paz em Lisboa, Antônio Mariano diz que nem todas as conclusões estão a ser cumpridas. O sindicato vinculou-se a um clima de paz social para os próximos 6 anos, mas sublinha Mariano, tal não pode dizer que não reparam ou não contestam quando as cláusulas do contrato não estão a ser cumpridas. Nós vamos ficar de braços cruzados nem aceitar pacificamente que nada haja progressão salarial, por exemplo. Não há aumento no setor desde 2010. O clima de paz social permitiu que no ano de 2017 o Porto de Lisboa observasse um crescimento superior a 19%. Os estivadores fazem o seu papel. O Zinabre, na operação portuária, está no constante tentativa empresarial de aumentar seus ganhos com parte do salário dos estivadores. A luta do CIO é a de todos os estivadores portugueses. Anticapitalistas! Anticapitalistas! Eu não quero ser precário! Eu não quero ser precário! Estive em Portugal, só você! 8 anos de precariedade, 20 anos de precariedade, 30 anos de precariedade. Os que lutam vão ter. Qual a preocupação? Será que é porque os estudantes estão apoiando? Porque outras categorias também estão olhando para esse problema? E os senhores de engenho portugueses não querem? O salário mínimo português aumenta para dar poder à compra ao povo português? Será esse o grande dilema? Mas por que eles querem avacalhar com o trabalho dos estivadores? Por que eles querem ver os estivadores trabalhar por um pedaço de pão e uma sopa fria no final de sua jornada? O estivador voltou! 5.000 euros, ganha a tua mãe! 5.000 euros, ganha a tua mãe! Eu não sou dos estivadores precários mais antigos. Nós temos estivadores no nosso Porto que têm 22 anos de precariedade. Não temos direito à baixa, não temos direito a férias, não temos direito a nada. Somos os empregados de sonho de qualquer patrão. Pensem um bocadinho e vejam se também não gostavam de ter uns trabalhadores lá iguais a estes. Trabalhavam quando havia trabalho, quando não há trabalho vão para casa e recebem zero. Vamos lutar até ao fim, até não haver um precário. E eu não quero ser precário! Eu não quero ser precário! Eu não quero ser precário! Es muy importante que hoy estén aquí estibadores de todos los puertos de Europa.
Sabemos que nuestros hermanos del resto de países van a apoyarnos en caso de tener necesidad, porque los gobiernos europeos y las empresas quieren el modelo de Sines y no lo vamos a consentir. Ni un paso atrás. Eleições, a partir do momento em que nos filiamos no Sindicato Nacional, foi-nos retirado todo e qualquer trabalho suplementar, fomos retirados das nossas funções, já desempenhávamos há cerca de 10, 12 anos, éramos trabalhadores especializados, manobrávamos gruas e pórticos. Neste momento estes trabalhadores estão reduzidos à arrumação de cais, como devem imaginar, são os chibadores que andam a limpar o cais. Hoje mesmo aconteceu um caso insólito, estávamos aqui e o patrão de Leixões contratou um cameraman para vir aqui filmar o pessoal de Leixões, para depois apresentar lá o vídeo. Nós fizemos questão de fazer um vídeo para ele ali, todos juntos, para que ele pudesse ver a cara de toda a gente, porque o que interessa nisto tudo é o pessoal não ter medo, é o pessoal unir-se. Only together we can win this fight. There is no Portugal, no Spain, no fucking other country. We are together. My Portuguese is very bad, but I will tell some words from my heart to your government. Mama do caralho! A luta é constante. Temos que mostrar para a sociedade. É isso que os estivadores de Lisboa estavam fazendo. Mostrando para a sociedade. Porque é só no último instante que se vai a uma greve. O trabalhador tem que lutar muito. Ainda mais num país que se diz uma democracia, onde não pode se fazer uma greve. Onde 40 trabalhadores já é um desrespeito à cultura lusitana. O que se busca? Acabar com o modo do estivador ao próximo. E também, o que quer se ver é um escravismo na muralha de Lisboa. Como é que está o trabalho? Como é que está o trabalho? Vão para o caralho, vão para o caralho, vão para o caralho. Está parado, está parado, malta, pá. Está parado, como é que está o trabalho? Como é que está o trabalho? Como é que está o trabalho? Vão para o caralho, vão para o caralho, vão para o caralho. O que se busca é respeito, é dignidade. Como um trabalhador consegue dignidade? É recebendo um salário decente. Mas por que essa briga em Lisboa? Porque o empresário, o arrendatário, aquele que tem concessão pública, nunca quer pagar um salário decente ao seu prestador de serviço. Como é que está o trabalho? Como é que está o trabalho? Vão para o caralho, vão para o caralho, vão para o caralho. Está parado, está parado. Na França, na Suécia, na Dinamarca, na Bélgica, no Chipre, na Finlândia. Está a ser imposta pelo governo, que vai tentar ser aprovada hoje na generalidade. É uma lei que prejudica os esportes tanto o Ministro como o Secretário de Estado, seja nem nos dizer que não queria postos de futebol, não queria postos de trabalho, nem eles agora têm um acordo, até apresentaram um acordo para que nós não fizéssemos esta verificação, em que dizem que garantem os postos de trabalho, garantem os ordenados, mas isso os estivadores acabam por perceber como é que eles querem reduzir os custos do trabalho portuário se depois fica tudo na mesma. É uma coisa muito complicada, deles garantirem, e nós não percebemos. Isto era fácil acabar com estas greves e com estas manifestações se eles falassem com os sindicatos. Isto é muito simples de resolver, é eles falarem verdade, é só isso que é preciso. Esta luta tem outra mensagem implícita, a da resistência ativa e não a do conformismo. Não nos rendemos nem não nos calamos. Esta luta
está a incomodar os lacaios do sistema, porque está a constituir um exemplo que eles pensavam já ter eliminado. Não nos calam, os estivadores não se rendem. Nós estamos aqui, em primeiro lugar, em solidariedade para com os estivadores, compreendendo que o que o Governo quer é precarizar o trabalho portuário e isso é retirar competitividade aos portos portugueses. É criar mais problemas laborais, é criar mais acidentes de trabalho e é retirar competitividade a um setor que hoje já é dos mais competitivos na Europa no país. E por isso um Governo que mina a economia, que mina os direitos dos trabalhadores, merece ser retirado das suas competências e merece ser também censurado nas ruas, como fazem aqui os estivadores. Estamos a lutar contra um governo e uma política que quer retirar aos portugueses todos os direitos e conquistas conseguidos após o 25 de Abril. O fascismo não passará! 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 25 de Abril sempre! 25 de Abril sempre! 25 de Abril! Luta acirrada que vem acontecendo na muralha portuguesa é acompanhada por todas as comunidades portuárias. Estivadores são uma das últimas profissões com compromisso pelo qual as pessoas se preocupam uma às outras. E cada uma delas, a todas, e a falta deste sentimento é a maior causa do insucesso na conquista pelo respeito, tanto que não se refere à dignidade no ambiente de trabalho e ao orgulho de ostentar sua profissão. O que busca o empresário portuário é efetivamente a competição entre os estivadores. Uma competição que vem sendo gerada e acirrada pelos gestores de suas belas gravatas que somente produzem precarização nos contratos de trabalho, de uma forma de concorrência por maiores lucros. E aí quem teve Jorge Brito, estivador, Bagrinho do Porto de Setúbal, teve Osório Souza, estivador do Porto de Leijões, teve o Zoran Kenko Matuhalven, estivador do Porto de Kemper, da Eslovênia, teve Francisco Parreira, estivador do Porto de Praia de Vitória, o estivador José Fernando Lopes do Porto de Algeciras, Rafegé, estivador do Porto de Valência, Raquel Varela, historiadora, coordenadora do projeto História dos Estivadores. Nas últimas décadas, inspirados pela valorização do eu inovador, exaltando o melhor, cultuando o individualismo em detrimento à comunidade portuária, que é inserida e atuante na solidariedade no mercado de trabalho, que é o pilar central da conquista da dignidade no cais, na muralha ou no porto. Ser estivador é fazer parte de uma cultura homogênea, onde homens e mulheres efetivamente se unem para lutar por melhores condições de trabalho e de salários, e principalmente por respeito. Estivadores de um lado, polícias do outro. Esta manhã, algumas dezenas de agentes da PSP formaram uma barreira para controlar a retirada de contentores do Porto de Lisboa, em Alcântara, diante do protesto de algumas dezenas de estivadores. Em greve há mais de um mês, denunciam a violação dos direitos dos trabalhadores. Nós estamos a fazer todos os serviços mínimos que nos são requisitados. Não foram requisitados serviços mínimos para aqui, foram requisitados polícias para outros trabalhadores estarem a fazer o nosso trabalho. É uma violação grosseira da lei da greve, com a cobertura da nossa Polícia de Intervenção. Portanto, isto é mais um assalto, é mais uma manobra de terrorismo psicológico. É uma aposta das entidades empregadoras em fazer um despedimento coletivo, do qual já anunciaram. O sindicato exige o encerramento da empresa Portlis, que contrata estivadores por turno. O trabalhador pode assinar 3 contratos por dia, podendo depois ser despedido. Não aceitamos trabalhar com esta empresa que foi criada, esta empresa paralela de estivadores, a 500 euros, que vai provocar também a insolvência daquela onde nós estamos. Isto é mais uma situação de lockout. As empresas determinam quando é que nós paramos e têm-nos obrigado a parar todos os turnos, todos os dias. Em 2015 foram dispensados 50 estivadores precários que neste momento continuam sem trabalho. Desde novembro deixaram de escalar 50 trabalhadores como eu. Não temos contrato de efetivo, temos contrato diário ou turno,
sem um vencimento de bases ao final do mês, eu consigo sobreviver com o ordenado da minha mulher. Os estibadores vão continuar em greve até 16 de junho contra o despedimento coletivo e a precariedade laboral. Nesse dia organizam uma manifestação em Lisboa, entre o Cais do Sodré e a Assembleia da República. A Ministra do Mar já tentou mediar as negociações entre operadores e estivadores, mas sem sucesso. As empresas queixam-se que a greve já provocou mais de 10 milhões de euros de prejuízo. O que se vê em Portugal é a precarização fantasiada no Porto de Lisboa. O que pensar? Olhando para trás, tem muitas discussões, muitas brigas, muitas conversas e muitos ventos jogados. Os estibadores que estão na empresa de trabalho portuário, que são metade dos estibadores de Lisboa, praticamente, desde setembro de 2018 receberam esses 18 meses em 48 prestações. O mês de janeiro, já estamos no dia número 50 de 2020, só agora é que pagaram 390 euros de janeiro, portanto é o que os trabalhadores receberam relativamente a 2020. Para além disso, o outro aspecto visível, digamos, deste conflito tem a ver com o facto de os estibadores terem o salário congelado desde 2010. Em 2018 fizeram uma negociação de atualização salarial, as empresas assinaram, 4% em 2018 e 1,5% em 2019 e não cumpriram. Continuam por pagar essas atualizações salariais. Mas aí, relativamente a todos os estibadores do Porto de Lisboa, não estão atualizados, os salários estão com valores de 2010. Para já é preciso que os acordos que foram feitos sejam respeitados. Nós não podemos ter um acordo que é assinado por ambas as partes e com a supervisão, a validação do Governo e que haja uma das partes que queira rasgar esse acordo. Em segundo lugar, é preciso acabar com esta cascata de subcontratações que, no fundo, vai reproduzindo um modelo de trabalho precário. É preciso garantir a manutenção da empresa de trabalho portuário e isso o Governo tem que exigir junto das empresas. E aqui o Governo tem um papel fundamental, porque é o Governo que dá a concessão a estas empresas. Ora, se o Governo dá a concessão a estas empresas, tem que obrigar a que estas empresas respeitem a lei, respeitem os direitos de quem trabalha, respeitem aquilo que acordaram e não estejam a fazer esta ameaça para rebentar aqui com a empresa de trabalho portuário e para também pressionarem os trabalhadores por via do atropelo aos seus direitos. E por isso esta greve é uma greve justa, que chama a atenção para um problema muito importante. É uma greve que tem 100% de adesão dos trabalhadores e é preciso que o país saiba que esta greve está a acontecer e solidarize com esta greve e é preciso que o Governo exija que as empresas respeitem a lei e que as empresas deixem de ter este tipo de esquemas e de práticas mafiosas. Piscar do olhar e na cara de pau se entende que ao amigo do poder tudo se pode em Lisboa. É o flagelo de um estilo de vida que tem como base a solidariedade? Quantas campanhas, quantas lutas os homens e mulheres da beira do cais, da muralha ou do porto ajudaram suas freguesias, o próximo, e lutaram por igualdade. A luta dos estivadores do Porto de Lisboa, como todo o país, é uma luta contra a precariedade, em defesa do emprego com direitos e em defesa de um setor estratégico para o país, para o seu desenvolvimento, para o nosso futuro coletivo. A luta que tem vindo a ser travada aqui no Porto de Lisboa e em diversos locais do país levanta o problema daquilo que tem sido a falência fraudulenta que, nomeadamente aqui na empresa de trabalho portuário de Lisboa, tem vindo a ser desencadeada pelo patronato do setor. Os trabalhadores enfrentam a ameaça do desemprego, já têm sido muitos envolvidos num processo de despedimento coletivo absolutamente inaceitável, ilegal, fraudulento, e ao mesmo tempo outros estivadores de outras empresas do Porto de Lisboa têm sido envolvidos em processos disciplinares, claramente numa manobra de intimidação e chantagem. O PCP tem vindo desde o início a manifestar a sua solidariedade ativa com os estivadores. Apresentámos na Assembleia da República um projeto de lei que apresenta propostas concretas em relação à necessidade urgente do controle público, que é aquilo que deve ser garantido, não a privatização como foi, mas a gestão pública destes setores para que o emprego com direitos estável,
com vínculos efetivos, seja uma garantia para todos os estivadores. E para que se acabe aquilo que tem sido esta manobra fraudulenta da insolvência em relação à ETPL. Esta semana, aquilo que o PCP propôs para que os estivadores, os seus representantes, sejam ouvidos na Comissão Parlamentar, vai ser uma realidade. Finalmente é agendada essa audição. Os estivadores continuam em luta e nós continuamos solidários. Para ameaça, para perigo, já basta o vírus, já basta a epidemia. Neste contexto em que os trabalhadores estão confrontados com falta de condições de segurança, falta de condições de proteção individual em relação à saúde, também é preciso dizer que é preciso defender os direitos e garantir a legalidade, e por isso os trabalhadores podem contar com o PCP. Grande tristeza que é tão combatido tanto na Câmara da República Portuguesa, lá na Assembleia, como em todos os partidos políticos. Por que esse combate? E por que o presidente da República e todos aqueles eleitos abraçaram o ideal empresarial? Que essas são as respostas sem pergunta desse flagelo. São 31 artigos em um blog chamado Jorê Simão informa que vem acontecendo com estivadores portugueses. E por que tudo isso vem acontecendo? E por que isso vem acontecendo? Em França é instituído uma lei semelhante com recolher obrigatório, mas o direito à greve não é suspenso. Em Itália é instituído o estado de emergência e o direito à greve não é suspenso. Aliás, em Itália é uma greve geral dos trabalhadores que obriga a que no estado de emergência italiano seja inserido a proibição dos despedimentos. Portugal proibiu a greve. Itália proibiu os despedimentos. Em Espanha o direito à greve não está suprimido. Portanto, o que se fez em Espanha foi a requisição dos hospitais civis e dos laboratórios, dos hospitais privados e laboratórios, que cá não foi feita. Portanto, o estado de emergência cá não serviu para colocar os laboratórios e os hospitais privados ao serviço do tratamento das pessoas. Mas serviu para proibir o direito à greve. E, claro, obviamente que esta proibição do direito à greve foi o rubeçado que estas grandes empresas estavam todas à espera. Os estivadores foram sumariamente despedidos, a Ground Force já despediu 1000 trabalhadores e reduziu o horário a outras, a Continental mandou 300 para casa, os hotéis e todos os restaurantes, etc., estão a mandar os trabalhadores para casa, e a ACT, totalmente incapaz de reagir, nós estamos a falar de milhares de trabalhadores, só veio dizer isso não é legal. Autoridade para as condições de trabalho, isso não é legal. Portanto, este estado de emergência é um estado que se está a voltar contra as vítimas mais frágeis desta crise toda, que é os milhares de trabalhadores que estão aí para casa sem salário, despedidos, sem ter como cuidar das suas famílias. Acho que isto é a medida mais grave contra a democracia que foi tomada em democracia, e ela deve ser imediatamente revertida. O direito de resistência e o direito à greve têm que estar repostos para os portugueses. Na sociedade portuguesa, há 3 classes sociais. O que difere uma classe da outra é a posse. 1% tem os meios de produção, as fábricas, as indústrias, as fazendas e os arrendamentos dos terminais portuários. 4% são os que garantem que o 1% não perderá suas posses, pelo contrário, que as engordará. E os estivadores, de onde se encontram? Ora, pois, na 3ª classe, mas fizeram um grande pecado, mostrar ao proletariado como os trabalhadores devem lutar por seus direitos de respeito. Então, a luta dos estivadores em levar dignidade social a todos os portos portugueses é duramente combatido pela comunicação social e por todos os partidos políticos e pelos funcionários públicos. Pois se a moda pegar, os picheleiros, os bate-chapa, as hospedeiras e os talentos estarão nas ruas de Lisboa, subindo a Rua do Alecrim, cantando na Rua das Francesias e batendo palma na Calçada da Estrela, lutando por dignidade e pertencimento de classe. O combate ao CIO e a seu estivador foi por conseguirem contratos coletivos que garantiram salários mínimo alemão ao Porto de Lisboa. E isso é um crime hediondo em terra portuguesa. Isto é um atentado aos homens e às mulheres que nem, paz, meus senhores, a Revolução dos Carvos os expulsaram de Portugal. O CIO está na história, pois demonstrou uma famosa frase: a história da humanidade é a história da luta de classe. E são notórios na requisição civil. E o tempo está cada vez mais a derrubar a máscara dos senhores de engenho e de seus capitães do mato. A parceria entre empresários do setor portuário, jornalistas, funcionários públicos e políticos. O quarto
99% defendendo 1%. Mostra que o que se quer na muralha do Rio Tejo em todos os portos portugueses não são cidadãos com poder de compra, e sim escravos modernos que somente sobrevivem a ver navio. Unilever walking alone. Precariedade nem para os estivadores, nem para ninguém.